assim! Ah! Adivinha quem eu tô imitando? É isso aí. Resolvi fazer vídeos sobre YouTubers. Começar pelo um dos maiores YouTubers, pelo fato dele ter começado como vlogger. Então, começar pelo Felipe Neto. Aqui não é um vídeo de hate, não é um vídeo de treta, de forma alguma. É mais um vídeo opinativo e dando uma analisada nesse contexto que a gente vive aí também do YouTube e político também, e da relevância que dão para certas pessoas aí que simplesmente por ser uma pessoa que está ali oportunamente concordando ou discordando de alguma coisa. Antes de começar a falar a respeito do Felipe Neto, eu deixo claro que eu comecei esse canal aqui com o nome de Reconectados com o objetivo de chamar pessoas a aparecerem com opiniões diversas e exporem suas opiniões, conversar a respeito, sentarem-se juntas, vamos dizer assim, e conversarem a respeito e procurarem consensos, análises conjuntas. Mas é claro que como a gente vê na sociedade, aqui no YouTube é um reflexo também da sociedade da gente, as pessoas procuram pessoas com opiniões iguais, procuram pessoas iguais, elas não estão nem aí se podem estar erradas em alguns pontos, outra pessoa pode estar correta em um ponto, e que apesar das discordâncias pode haver ali uma confluência de ideias ou chegarem a conclusões completamente diferentes ambos, sabe? Novas ideias, novas posturas e mediante novas informações também, mas não acontece. Até porque se a gente vê se essas pessoas que se apoiam em ativismos, dando dois exemplos que eu acho bem próximos, ambos que cresceram basicamente zoando, sacaneando alguém e fazendo bullying, Felipe Neto e o Nando Moura, que para mim poderiam ser tidos até como dois irmãos, duas pessoas com mentalidade e atitude bem parecida no final das contas, ambos bastante autocentrados, e sendo que eu acho que o Felipe Neto consegue ser até pior nesse ponto porque ele tem um quê de oportunismo assim acima do Nando Moura, não concordando com o Nando Moura, do qual eu discordo de vários pontos, e muitos pontos na verdade, principalmente da forma com a qual ele se expõe, e como ele cresceu também, e como ele expõe suas ideias, que eu quero dizer, não como se ele se expõe. Eu acho ambos bem maturos e bem babaquinhas, na verdade. Desculpa até a força de expressão aí. Eu creio que ambos podem melhorar, mas eu tô falando tipo de papo de brother, vamos dizer assim, de humano para humano. Então, cara, vocês são ruins como pessoas cidadãs, basicamente. Suas posturas não são nada, vamos dizer assim, esqueci a palavra, mas não são exemplares, vamos dizer assim. E no caso do Felipe Neto, como eu disse, ele cresceu lá basicamente falando de assuntos pop, filmes e bandas da moda, e basicamente xingando e criticando esse pessoal. Até ele criou na época o termo Fiucar, falando do Fiuk lá, que na época era um cara, é o filho do esqueci o nome do pai dele agora, me fugiu, mas o cara é bem conhecido, até canta bem o pai dele, e falou que zoando a postura dele para com os fãs e os fãs para com ele. E hoje em dia ele faz exatamente a mesma coisa, ele segue o mesmo padrão. E eu chamaria de Felipe Netar, talvez, essa postura dele, de demagógica, totalmente o oposto do que ele era no começo, que era até chegava a ser politicamente incorreto, digamos assim, que ele simplesmente falava o que pensava e não para agradar grupinhos. E hoje ele está tão atado, tão preso a essa patolagem, vamos dizer assim, essa subserviência, quase uma tentativa de agradar constantemente grupos ideológicos e ativismos e até partidarismos políticos, que creio eu que ele evita até falar as opiniões pessoais dele,
ou simplesmente ele se perdeu completamente, porque é um cara, eu vi até é um cara realmente imaturo. Eu vi até um vídeo de um humorista de stand-up que ele conseguiu sintetizar basicamente o que é o Felipe Neto. E ele falou que o Felipe Neto antigamente era como se fosse um adulto falando de coisas de criança. E hoje em dia ele falando de política e outras questões aí de ativismo, é uma criança falando coisas de adulto. É super superficial, bobo e corriqueiro, e é isso aí. Eu vou botar até um trecho dele aqui, mas é isso. Felipe Neto me apronta, meu amigo. Ele vira a voz da política, Nando. É isso que ele virou. Veja bem, ele começou a carreira sendo uma criança, sendo um adulto falando coisa de criança. Agora ele é uma criança falando coisa de adulto. Mas é isso. Não vou botar inteiro não, só pra saber que é. Não citar o nome dele não, até porque eu esqueci agora. Mas é isso. Eu acho que o Felipe Neto, ele não é exemplar como pessoa, mas um cara que conseguia administrar bem o canal dele. Ele foi com base em bullying no começo, em zoeira, mas aquela zoeira eu não achava uma zoeira ruim que ele fazia no começo não, porque, cara, dá a opinião que ele quiser, sabe? Mas ele depois partiu para ativismo político e nem sabe do que está falando, sabe? Ele fica estimulando, o canal dele é infantil, ele fala que não é infantil, mas é um canal infantil. Você olha, tem todas as características de um canal infantil. E se vê o público de lá, com certeza, a grande maioria é um público abaixo de 15 anos, se bobear, abaixo de 13 anos. Então é um canal com a maior parte do público infantil, e ele não tem o mínimo de responsabilidade para com isso, de noção. Eu vou comer teu pai! Eu vou comer teu pai! Eu vou transformar teu pai em gay! Vou fazer ele se apaixonar por mim! E depois eu vou dispensar ele! Vou fazer ele entrar em depressão e se matar! Ele é um garoto ainda, ele é um garoto de 15 anos num corpo de um cara de 30, não sei quanto ele tem. Mas, cara, eu fico bolado em chegar gente e usar ele como padrão, falando assim, Felipe Neto disse não sei o que, a opinião do cara. Cara, não, por exemplo, a incoerência dele é tão grande que ele hoje em dia, a gente vê uma tendência dele, eu não digo que é absoluto isso, porque eu não posso afirmar, mas uma tendência dele defender ideias de interferência do Estado, de mais Estado, ou seja, é o que chamam de ideias socialistas, vamos dizer assim. E enquanto, por outro lado, ele é um cara que eu não sei em que ele trabalhou antes, mas eu sei que a maior parte da vida dele, e a vida dele foi isso, e ele inclusive construiu uma fortuna baseado nisso, não sei se grande ou pequena, mas construiu uma fortuna. Até ele gostava de mostrar, olha aqui, a Netoland, meu palácio que eu comprei aqui, meu casarão, minha mansão, sei lá como ele chama aquilo. Eu sei que ele é um cara que era pobre, mas é aquele típico da pessoa que fala que é pobre, mas na verdade gosta de ostentar, sabe? É baseado na ostentação. É tipo aquele funkeiro que chama alguém de playboy, e o cara de playboy tá de uma calça jeans barata, sapato barato, roupa básica, e ele tá cheio de marcas, cheio de ouros e chamando outro de playboy. É a incoerência. Mas, voltando ao assunto, o cara foi crescer no YouTube. YouTube é uma empresa privada, sem interferência estatal, ou seja, nos ganhos dele não há interferência estatal. E como ele, então, participa socialmente, como ele ajuda socialmente através disso? Através do consumo dele, ou seja, do que ele paga, as contas que ele paga, ou seja, que for. Eu não estou criticando isso, eu acho bom menos interferência estatal, mas ele não consegue nem se enxergar. É uma falta de autocrítica absurda. E por outro lado, eu vejo ele no Twitter, é outra pessoa. Enquanto lá é um canal infantil que ele mostra amigável, apesar dele falar que eu sou contra preconceitos, ele fica zoando o amigo dele de gordo o tempo todo. Mas é meu amigo, eu não sou gordofóbico, tá bom. Eu não falo palavrão aqui. Claro que fala palavrão, só bota um bip em cima e bip, bip. Eu acho engraçado, sou contra, falo palavrão. Eu acho meio desnecessário, mas tipo, se quiser falar, fala, foda-se.
E aí no Twitter ele simplesmente é outra pessoa. É um cara autocentrado, é um cara que não escuta nenhuma opinião senão a dele. A reação dele perante opiniões divergentes da dele é a pior possível. O cara é bizarro, é bizarro. E é isso, cara. E o cara é superficial, repete o senso comum, o que tá na moda. Se ele for rever a opinião dele, é só se dá lucro, se aumenta o público dele. E as pessoas não percebem, cara. Vocês querem um YouTube assim? Vocês querem uma sociedade assim? Vocês querem redes sociais assim? Se o Felipe Neto chegar e falar assim, eu concordo com você nesse ponto, com esse ativismo, mas eu acho isso daqui uma idiotice, eu discordo disso daqui, vocês estão ignorando essa parte aqui, por exemplo, do LGBT, por exemplo, que ele fala. Eu fiz um vídeo a respeito, é interessante vocês verem. Você vê que há pontos ali que eu toco de respeito humano, mas eu falo da parte científica, que estão ignorando completamente. Estão fazendo uma sociedade e até desvalorizando questões que, devem ser levadas a sério ali. Devem ser levadas a sério. Questões psicológicas, questões sociais, questões biológicas. As pessoas estão pirando. Então, o cara, se ele chegasse, o Felipe, se ele chegasse e falasse assim, eu discordo disso, isso assado, mas blá, 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 mas eu concordo nisso assado, com certeza, os números dele iam cair assim. Porque as pessoas querem pessoas que concordem absolutamente com tudo. As pessoas acham que a sociedade tem que ser um espelho para ela. Eu entro no YouTube para ver meu espelho. Eu não entro no YouTube para escutar outras opiniões, informações. E não, eles querem espelho. É o quê? Criar uma sociedade de produção em série de bonecos? Eu sou colecionador desse boneco aqui, só dessa fábrica aqui. Cara, Felipe Neto perdeu toda a possibilidade que ele tinha de evoluir. Ele virou mais um padrão, sabe? Ele parece que ele faz isso para agradar e tentar entrar numa Globo da vida, ou ser algo parecido, ou seguir aquele padrão, aquela, vamos dizer assim, aquela receita, né, que a gente conhece de populismo barato, de superficialidade, não, eu não posso falar disso daqui não, porque isso daqui eu vou perder audiência. Isso daqui, essa informação eu tenho que guardar, porque vai desagradar algumas pessoas aí que são poderosas. Sério mesmo, o YouTube se tornou isso? O YouTube era uma ferramenta que a gente fala, agora a gente vai ter liberdade de expressão, agora a gente vai poder questionar, agora a gente vai poder debater livremente, poder sentar na mesma mesa pessoas que antes tinham opiniões opostas e verem que não são tão opostas assim, e que talvez uma esteja errada num ponto, outra errada no outro ponto, talvez ambas totalmente erradas e devem começar a pensar novamente de forma diferente as coisas. Mas é isso, sabe? O que vocês acham? Eu pretendo fazer outros vídeos aqui falando de youtubers. Esse daqui não foi com o objetivo de ofender o cara, mas de talvez fazer uma crítica que seja construtiva e positiva até para ele mesmo. Se acho difícil ele ver o meu canal pequenininho aqui, porque os algoritmos do YouTube não ajudam muito canais pequenos, principalmente de vlog. Quem sabe se eu explodisse alguma coisa aqui, botasse fogo em alguma coisa aqui, sei lá. Caneta Bic pegando fogo. O YouTube tem coisas boas, tem canais pequenos, canais grandes. Eu vejo sim que há esperança nas redes sociais, na sociedade, mas a gente tem que parar de ser plateia e parar de aplaudir gente aí que, sabe, você pode ver, achar como entretenimento legal uma coisa, mas só porque alguém é famoso, tem título, tem status, ou seja, que for, não quer dizer que a pessoa está isenta de erro ou que a pessoa não pode ser tosca pra caramba, cara. Um exemplo é a faculdade da gente. Tem muita gente que termina a faculdade e é tosca. Tem gente que é mestre, faz mestrado, é professor e é tosco, é fraco. Quanto mais aqui no Brasil, sabe? Um cara que faz faculdade de história e sai falando que é historiador. Não, cara. Você saiu apto para ensinar a história. Basicamente repetir livros e procurar em livros para falar o que você quiser. Mas historiador vai muito além disso.
Historiador vai você pesquisar, questionar os livros, inclusive, você ir direto a documentos, você procurar em achados arqueológicos, você fazer traduções dos originais. Isso é ser historiador. Você não é um historiador, cara. E esse pessoal aí, o pessoal do status, o pessoal pomposo, eles simplesmente eles ainda tratam com certo desprezo as pessoas que eles acham que por questão de status, ou por questão de ter menos views, ou por questões de não ter o título ali, não sei o que, estão menos válidas que ele. Não, cara. Então, não é bem por aí. Mas é isso, gente. Que tipo de sociedade você quer? Uma porrada de macaco de auditório batendo palma ali? Ou pessoas que participem, pessoas que cheguem e falam assim, ah, porra, esse cara aí é famoso, mas só fala merda. Entendeu? Ah, esse cara aí é um oportunista. Ah, o cara mudou de ideia, de opinião ali, interessante, mas, pô, isso daí, qual é a base que ele tem pra falar isso? Ah, o cara ali fala que é cientista. Pô, mas que cientista esquece desses fatos, desses estudos, disso e assado? Isso daí é ciência que ele está fazendo? Ou é uma opinião partidária, ideológica, para conseguir votos e visualização e visibilidade? Então é isso, gente. Parei por hoje aqui. Então, valeu. Fui!